Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Leandra, eu sou a nora da irmã Cícera do canal Buscar o Senhor IPDA. E hoje eu venho falar um pouquinho com os meus irmãos acerca de um pequeno estudo que eu fiz sobre o Dia dos Namorados. Porque assim como eu não sabia, eu creio que muitos irmãos também não sabem que a origem do Dia dos Namorados vem de uma festa pagã. E eu fiz esse pequeno estudo para falar um pouquinho para os meus irmãos, né? Para que a gente possa vigiar com essas datas comemorativas. E eu quero ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Os irmãos que quiserem meditar nesse versículo diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente for fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor. A gente nunca pode comemorar algo que venha dar glórias ao diabo, né? Como a gente sabe. É isso que esse versículo está querendo dizer. Vamos fazer um minuto de oração e em seguida eu vou estar entrando no estudo, amém? Vamos orar para que o Senhor venha abrir a nossa mente neste dia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus santo, eu venho pedindo, Pai amado, Pai querido, Pai santo, que o Senhor venha abrindo, meu Deus, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Eu creio, Deus amado, Deus querido, Deus santo, que muitos dos meus irmãos, Senhor, não sabia o que significava, meu Deus, esse dia comemorado, meu Deus, que é o Dia dos Namorados, assim como eu não sabia e o Senhor abriu os meus olhos, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai abrir os olhos de muito. Nos ajude a entender, meu Deus, tudo na sua palavra, meu Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Dia dos Namorados, ele começou através de uma festa. Isso aconteceu há muitos anos atrás e aconteceu no dia 15 de fevereiro do século 3. Faz muitos anos, faz muito tempo, mas o Dia dos Namorados tem origem nisso. Essa festa se chamava Festa Lupercal, ou Lupercalia, Festa Lupercais, seja o nome que quiser falar, né? Ela era comemorada a um deus da mitologia grega, que o nome dele era Luperco, que para aquele povo era o deus da fertilidade. Ela era uma festa pastoral da Roma Antiga, que era celebrada no dia 15 de fevereiro, como eu falei para os meus irmãos. E eles faziam essa festa para a purificação da cidade, promovendo a saúde e a fertilidade. Ela era considerada uma divindade patroeira daquele mês, que era uma suposta divindade purificadora chamada Féprus. Por isso que tem esse nome, o mês de fevereiro vem dele, né? Em latim ele é Féprus, mas a gente conhece como fevereiro, que tem o mesmo significado. Essa festa, ela acontecia assim. Anualmente um corpo especial de sacerdotes daquele lugar, eles tinham que ser eleitos pelos patrícios mais ilustres da cidade. Na data prevista dessa festa, eles se reuniam ali, eles se encontravam numa gruta para fazer sacrifício. Eles tinham que sacrificar 2 bodes e um cão. E com o sangue desse sacrifício, eles deviam ser ungidos na testa. O sangue era limpado da lâmina do sacrifício e com uma lã embebida no leite. Eles se vestiam do couro daqueles animais a que eles faziam sacrifício, que eles achavam que estavam simbolizando, né, o Deus deles, o Deus da fertilidade. E nisso eles arrancavam tiras com as quais eles saíam ao redor da colina. Eles saíam a chicotear o povo e principalmente eles chicoteavam as mulheres inférteis,
porque eles achavam que fazendo isso elas iam poder ter filhos, né? E ali eles montavam, meus irmãos, durante aquela festa. Isso foi o que eu mais fiquei assim espantada em saber o que conta essa história. Que ali eles juntavam casais, eles montavam ali casais aleatórios, eles escolhiam os casais, e aqueles casais que eles escolhiam, eles deveriam praticar atos sexuais durante toda a noite, durante a festa toda, eles tinham que praticar ali os atos sexuais. E esse Deus a que eles acreditavam, que na mitologia grega ele é chamado de Luperco, ou Deus Pan, ele veio ao mundo, meus irmãos, com chifre, orelhas e perna de bode. Imagina como que ele veio ao mundo, assim, na nossa imaginação, isso é um demônio, né? É um ser, assim, diabólico, né? E o Senhor me deu um versículo que eu vou ler para os meus irmãos, que fala aqui, né? Em Colossenses 3:5, que diz sobre a fornicação. Colossenses 3:5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Esse versículo já está querendo dizer tudo, né? Que eles idolatravam outros deuses, ao qual fala também em Êxodo 23, o Êxodo capítulo 20 e o versículo 3 e 4. Eu vou ler para os meus irmãos. Os irmãos que quiserem acompanhar, vai ser excelente. Que diz assim, Êxodo capítulo 3, capítulo 20, versículo 3 e 4. Que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui o Senhor já está querendo dizer, né, que não existe outro Deus acima dele, ele é o único. E que não é para fazer imagens de escultura para serem para adorar aquelas imagens, porque Deus ele não se agrada, Deus ele abomina. É isso que está querendo dizer. E isso era o que aquele povo fazia. Mas, irmão, o que tem a ver? Sim, o Dia dos Namorados, em muitos lugares, ele é comemorado no dia 15 de fevereiro. Aqui no Brasil, eu vou explicar para os meus irmãos mais para frente o porquê que é comemorado no dia 12 de junho. No ano 494 depois de Cristo, existiu um papa que ele proibiu e condenou oficialmente essa festa pagã, mas foi numa tentativa de tentar substituí-la pelo dia 14 de fevereiro, que é o dia dedicado a São Valentim, que hoje é conhecido como o Dia dos Namorados. Como eu falei para os meus irmãos, em muitos lugares é comemorado dia 15 de fevereiro, mas nem todos os lugares se chama Dia dos Namorados. Muitos lugares se chamam Dia de São Valentim. Esse homem chamado São Valentim, na Igreja Católica, ele é um santo, considerado um santo. E como foi que tudo aconteceu? Existiu um imperador chamado Cláudio II, que durante o seu governo ele proibiu a realização de casamento no seu reinado, mas foi com o objetivo de formar um grande e poderoso exército, porque esse homem chamado Cláudio, ele acreditava que os jovens que não tivessem família, esposa, filhos, eles iam se alistar com maior facilidade, né, para poder entrar nesse exército. Só que, no entanto, havia um bispo chamado Valentim, que foi esse homem que eu falei para os meus irmãos. E ele começou a fazer cerimônias escondido, sem o imperador saber. E numa dessa foi descoberto
que ele estava fazendo as cerimônias escondido, ele foi preso e condenado à morte. Só que enquanto ele estava preso, muitos jovens que ainda acreditavam no amor, eles eram apaixonados, eles atiravam flores e mandavam um bilhete para esse homem. E entre as pessoas que jogavam mensagens, flores, bilhetes, estava uma jovem e ela era cega. Isso é o que a história conta, que essa jovem ela era cega e ela era filha de um dos carcereiros. E ali ela visitou, com autorização do pai dela, ela visitou esse homem esse bispo chamado Valentim, e nisso eles acabaram se apaixonando. Tanto que quando Valentim, antes dele ser decapitado, ele deixou uma carta escrita para ela. E nessa carta estava escrito assim: de seu eterno Valentim. Em muitos lugares, até hoje é usado isso, né? Até aqui no Brasil, no Dia dos Namorados, muitos mandam carta, mandam bilhete, flores, bombom, muitas coisas, né? E escrevem ali as cartas para o seu amado, para a sua amada, e envia para a pessoa. Isso começou desde 494 depois de Cristo, no ano 494. Já faz muitos anos que isso aconteceu. Só que Valentim, ele foi morto, e antes dele ser morto, ele sacrificou a sua vida em nome do amor. Por isso que muitos jovens o idolatravam, né? Muitos jovens tinham ele ali como um santo, né? Vamos dizer assim, que até hoje ele é considerado, para muitos, ele é considerado um santo, né? Para muitos da Igreja Católica, diz que ele é o Santo Valentim, o santo dos jovens apaixonados. E eu estava prestando atenção, eu já li para os meus irmãos na palavra onde fala sobre idolatria. Mas aqui em Isaías 42, capítulo 42 e o versículo 8, Isaías, capítulo 42 e o versículo 8, fala sobre a idolatria também. E eu vou ler para os meus irmãos, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus, ele não tem nenhum santo acima dele. Só Deus, ele é santo. O meu coração se alegra em falar isso para os meus irmãos. Somente Deus, ele merece toda a honra e toda a glória. Não existe ninguém acima dele. Ele é o único, ele é perfeito. Ele é o único que deve ser exaltado e glorificado. Muitos ainda têm essa idolatria. Muitos ainda não foram libertos. Mas eu creio que um dia eles irão entender e irão ser libertos. Cada um tem a sua crença, tem a sua religião. Mas a palavra do Senhor, ela não mente, ela não volta atrás. E ela diz que não existe outro acima do Senhor, que Deus não dará nunca o seu louvor às imagens de escultura, porque somente Deus é digno de toda a honra e toda a glória, de todo louvor. Voltando no estudo, o porquê que o Dia dos Namorados é comemorado no Brasil. Para os meus irmãos entenderem, há muitos anos atrás, em 1949, um homem fez uma publicação para uma loja muito famosa, ao qual era usada a frase: não é só de beijos que se vive o amor. Essa frase, ela é verdadeira, né? Só que foi depois disso que, assim, se espalhou muito rápido e todos ficaram maravilhados. Por quê? Porque no mês de junho, aqui no Brasil, era um mês que os comércios quase não vendiam, quase não tinha muitas vendas. Era um pouco fraco as vendas, né, no mês de junho no Brasil. E nisso, esse homem teve essa ideia de fazer, no dia 12 de junho, essa data comemorativa, Dia dos Namorados, porque dia 13 é comemorado no Brasil o dia do Santo Antônio, que para muitos católicos ele é um santo, né?
eles comemoram essa data, Dia do Santo Antônio, que é no dia 13 de junho. Então ia ficar perfeito, né? Para eles ia ficar tudo certo. Dia 12, Dia dos Namorados. Dia 13, Dia do Santo Casamenteiro, Dia do Casamento. A partir daí, o Brasil ele começou a fazer essa data comemorativa, Dia dos Namorados, a qual ela é considerada a terceira ocasião que as pessoas mais compram, vendem e têm seus lucros. No mês de junho, ela é a terceira data, é a terceira ocasião a qual as pessoas mais compram, mais usam ali, compra flores, bombom, chocolate, seja lá o que for, né? E entrega para a pessoa que ama. Mas eu tava vendo, meus irmãos, que a gente tem que vigiar. A gente precisa procurar vigiar. Porque a gente serve a Deus, somos crentes. E dizer que a gente comemora o Dia dos Namorados, quando a gente não sabe, que nem eu não sabia, que o Dia dos Namorados era uma festa pagã e que tinha toda essa origem, que acontecia, tinha tudo isso, eu não sabia. Então, eu até ficava assim, eu vou ser bem sincera, eu falava pro meu esposo, né? Eu lembro que há alguns anos, eu vou fazer 5 anos de casada e eu lembro que eu falava assim, mas a gente tá casado, mas a gente ainda é namorado, eu vou te dar presente, você me dá presente. Mas eu não sabia. Hoje, sabendo, eu não quero. E eu peço que muitos dos meus irmãos venham vigiar. Só que eu entendo que tem muitas irmãs e muitos irmãos que o seu esposo ou a sua esposa não serve a Deus. Se você for falar tudo isso, não vai entender. Pode até dizer assim, é mentira, não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. Então as minhas irmãs e os meus irmãos vigiam. Você que tem a sua esposa e o seu esposo que não é crente, que não serve a Deus, vigia, faça assim, compre um presente, faça um jantar, agrade ele, né? E as minhas irmãs e os meus irmãos, que o casal é cristão, vigia, meus irmãos, porque tem uma entidade, eu não vou falar o nome da religião, porque não convém, mas ela é uma entidade que esse Deus que eu falei para vocês, que na mitologia grega ele é chamado Deus Luperco, que ele é o Deus da fertilidade, o Deus do rebanho, ele é considerado assim. Nessa entidade, eles o chamam de Exu. E o Dia dos Namorados é o dia em que essa entidade mais trabalha para destruir casal. Porque eles falam que é o dia em que a pombagira está solta. Eles falam isso, né? Na pesquisa que eu estava fazendo, eu vi que eles falam que o Exu, né? Ao qual eles chamam, está solto, a pombagira está solta, destruindo casais. A gente sabe que todo dia existe demônios destruindo, matando e fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, né? No mundo, porque muitos dão lugar. Só que a gente que serve ao Senhor precisa vigiar e ter um temor no nosso coração. Tem uma outra religião também, ao qual um grupo de mulheres se reúne sempre que é Dia dos Namorados. Elas não fazem somente amarração, né? Eles chamam de amarração do amor, não. Para destruir casais. Elas fazem também várias porções. Eu não vou dizer o nome da religião, mas os meus irmãos sabem. Elas fazem ali porções, elas fazem muita coisa que é derramada em comida, que é derramada em presentes, que é derramada em muita coisa para poder destruir os casais, para poder ali destruir a família. E a partir do momento, meus irmãos, que a gente sabe de uma coisa, que a gente sabe que aquilo é pecado e a gente comete, a gente faz, a gente está errando. Mas quando a gente é inocente, isso não é levado à conta, porque a gente não sabe, a gente não sabia. Mas a partir do momento que a gente começa a saber, a gente já está pecando, né? A gente já está sabendo que aquilo é pecado.
Mas as irmãs e os irmãos que o seu esposo ou a sua esposa não serve ao Senhor, vigie, faça ali, agrade ele, né? Faça ali o jantar, a comidinha que ele gosta, agrade ele, agrade ela, porque eles não entendem, eles não vão entender. Mas as minhas irmãs e os meus irmãos que são casal, que é cristão, que serve a Deus e que tem conhecimento, que entende o que eu estou querendo dizer, vigie, porque é o dia em que o diabo ele mais joga seta nos casais, principalmente em algumas pessoas crentes que tem brecha, que não vigia. O diabo começa a jogar setas para você fazer várias práticas assim com a sua esposa e o seu esposo, coisas que não agradam ao Senhor, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então vamos vigiar, porque o inimigo ele está solto, querendo destruir a nossa família, querendo destruir o nosso casamento. O Senhor colocou esse estudo no meu coração para alertar os irmãos. Eu não sabia que existia tudo isso em uma data assim que muitos comemoram, que para muitos pode ser uma data boba, né? Somente para agradar o esposo ou a esposa, mas o Senhor colocou no meu coração para alertar o povo dele, que os irmãos venham se alimentar, né, da palavra cada dia mais e mais, e que eu creio que todos entenderam o estudo e entenderam o que eu quis dizer. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo, permitindo o Senhor. Amém?